Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Ai, meu Deus! Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Y a Genchi comete errores muy infantiles que sirven los goles para el equipo adversario. Somos un time que toma mucho gol desde el año pasado, mas no quiero falar que es un problema de la defensa, un problema del time entero. Partiendo de los atacantes, a Genchi tiene que defender mejor, tiene que cometer menos erros, porque vos en este campeonato comete un error, ten grandes jugadores y la bola es gol. Entonces a Genchi tiene que mejorar mucho, no puede tomar 3 goles con Melgar, 3 goles hoje, un gol con Santos. É impossível competir assim. Salve, salve, meus amigos. Boa noite para você que nos assiste nesse finzinho de noite de sabadão. E bom dia, né, para você que já nos acompanha nessas primeiras horas, primeiros minutos dessa manhã, dessa madrugada de domingo, né? O Vasco que entrou em campo há pouco, no início da noite do sabadão, jogando lá em São Paulo, na Arena Itaquera, diante o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu é que o Vasco não jogou. O Fábio Carille, mais uma vez, viajou na batatinha, simplesmente, dessa vez, não teve como usar de desculpa a falta de oxigênio, porque o jogo foi no Brasil, não foi na altitude. No Brasil não temos jogos na altitude, então simplesmente um vexame daqueles. O Carille, ó, com a corda no pescoço, literalmente, a coisa não tá fácil pro treinador do nosso gigante. E o nosso Vasco, que tomou 3-0 diante ao Corinthians, que poderia ter sido 5-0, não fosse o VAR ter intervido muito bem, diga-se de passagem, para anular 2 gols da equipe paulistana. Senão o vexame seria histórico, seria ainda maior. Isso mesmo, uma segunda rodada já para o Vasco esquecer nesse campeonato brasileiro. Então hoje, excepcionalmente, não teremos a vinheta de início de vídeo, porque não tem muito que a gente falar aqui. Vamos falar, é claro, do jogo do Vasco, né? Então já peço para você aí que nos assiste nos 4 cantos do nosso país, se inscreva aqui no canal, clica aqui no botão abaixo, dá essa força aqui pro amigo de vocês, ó, e clica aqui e se inscreve. Dá também aí, deixa também o seu joinha, o seu gostei, nos ajuda bastante. Aqui, ó, clique no compartilhar e mande o nosso vídeo aí para vários e vários vascaínos espalhados de norte a sul do nosso país, para que o nosso conteúdo alcance, né, o mais torcedores do Vasco possível. Dito tudo isso, meus amigos, vamos então aqui dar início ao nosso conteúdo. Ó, antes que eu me esqueça, né, amanhã, domingão, né, nessa tarde para noite de domingo, eu vou, no início do vídeo, vou dar aquela moral para vocês que deixam seus comentários aqui, sua cidade. Teve uma rapaziada que já deixou aqui no último conteúdo nosso. Eu já estou anotando ali a cidade, o nome, para mandar aquele abraço especial para vocês que nos acompanham. Dito isso, agora sim, direto e reto, meus amigos, ao que nos interessa, que é falar do Vasco. Antes de campo e bola, aqui é o seguinte: o Vasco anunciou, né, na tarde desse sábado, a parceria com a marca de água OH, uma marca de água isotônica de vários minerais, fechando a parceria aí para o departamento de futebol masculino, feminino, né, divisões de base. Então o futebol do Vasco acertando mais uma parceria com a marca de água OH, né, ou O. E é o seguinte, daqui a pouco, na hora que eu for colocar para vocês, eu separei para vocês aqui o resumo, viu, meus amigos? Eu tô ligeiro, separei o resumo aqui para vocês do Fábio Carille, na entrevista coletiva. Quando eu for colocar, vocês vão ver a nova água aí que está patrocinando o Vasco, que foi ali colocada como uma ação de marketing. Mas agora falando de jogo, diante de 43.250 espectadores, torcedores presentes na Neoquímica Arena, com transmissão para todo o Brasil através da Amazon Prime Video, com narração do Galvão Bueno. O Galvão Bueno, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, só foi entrar ali na narração lá quase no meio do primeiro tempo. Teve um problema técnico lá nos estúdios da Amazon
lá na Arena Itaquera, mas é o seguinte, com direito à narração de Galvão Bueno, com direito a todo esse imbróglio aí, para 43.250 espectadores, o Vasco entrou em campo diante o Corinthians. Antes de eu falar das estatísticas, vamos falar aqui primeiro da escalação, depois a gente vai para a estatística e depois a gente fala jogador a jogador e as substituições, né, meus amigos? Então é o seguinte, o Vasco entrou em campo, surpreendeu a todos, né, com a escalação aí do Fábio Carille, surpreendeu todo mundo. Garanto para vocês que até a turma lá de Marte, os marcianos, a rapaziadinha lá de Júpiter, a galera da outra galáxia aí, Andrômeda, se a gente mandar uma mensagem aí, não sei quantos mil anos-luz até chegar lá a mensagem, eles verem isso aí, eles vão ficar bobos também, porque ninguém imaginava que o Carille faria uma loucura desse tamanho. Eu esbocei aqui ontem, anteontem, no decorrer dessa semana, depois que o Vasco voltou do Peru da partida contra o Melgar, esbocei uma, duas, talvez três substituições no time titular para dar uma oxigenada, aí no intervalo já tiraria mais 2 ou 3 jogadores, assim o Vasco conseguiria poupar 5 ou 6 atletas, né? Pois bem, o Fábio Carille foi radical, ele foi extremista, literalmente, porque ele manteve pouquíssimos jogadores titular na equipe, tá, gente? Isso mesmo, ele só manteve o Léo Jardim, o João Vitor, o Lucas Piton e só. O restante, todo mundo do time reserva. Porque a escalação que veio a campo foi a seguinte: o goleiro Léo Jardim, o Puma Rodrigues na lateral direita e a zaga com o João Vitor e o Lucas Freitas. O Piton na lateral esquerda e o meio-campo aí totalmente diferente também. Matheus Carvalho, Jair e Tietê. Todos os 3 jogadores que estão ainda compondo o elenco. Só o Tietê que tem aí se despontado à frente dos outros 2. Ele que se lesionou ainda não recuperou a sua titularidade. Mas neste momento ainda está ainda ali compondo o elenco. Não conseguiu recuperar a sua vaga no time titular. Então o Vasco entrou com uma zaga mista, com uma lateral mista e com um meio-campo totalmente alternativo. Num jogo contra um Corinthians pelo Brasileirão, segunda rodada lá em Itaquera, né, gente? Olha aí. Aí o Dimitri Payet fazendo ali a parte ali de ataque pelo lado esquerdo, o Lloyd Augusto fazendo o ataque pelo lado direito e o Ryan de centroavante na função que exerceria o nosso Pablo Verrete jogando lá no ataque. Então, esse foi o time titular. Jardim, Puma, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Matheus Carvalho, Jair, Tietê, Payet, Lloyd Augusto e Ryan. Esse foi o time titular. Antes de eu começar a falar de jogador por jogador, cartão amarelo, substituição, né, quem atuou bem, quem atuou mal, vamos falar aqui então das estatísticas desse jogo. Separei alguns números aqui para vocês, meus amigos. Olha só, os chutes foram 6 do Corinthians contra 10 do Vasco, tá, meus amigos? Finalizações no gol foram 3 para cada lado. O Vasco acertou 3, não fez nenhum gol. O Corinthians acertou 3 a 0 para o Corinthians, né? Lembrando que o Corinthians teve 2 gols anulados, né? Bem anulados, diga-se de passagem. Faltas foram 18 cometidas pelo Corinthians e 16 pelo Vasco. Um escanteio assinalado a favor do Corinthians, 4 escanteios a favor do Vasco. Deixa eu ver. Aqui, cartão amarelo, 3 ao Corinthians, 2 para o Vasco. Nenhum cartão vermelho para os jogadores. O treinador do Corinthians, Ramon Dias, que acabou sendo expulso pelo Anderson Daronco ali por reclamação. Peço perdão para você, telespectador aqui do nosso canal, porque ontem eu falei errado, eu anotei errado aqui, eu falei Rafael Claus, né? O árbitro da partida, o Rafael Claus, nem poderia apitar esse jogo porque ele é da Federação de São Paulo. E eu que me equivoquei. O Anderson Daronco, né, expulsou o Ramon Dias, mas jogadores não tivemos nenhuma expulsão. 3 cartões amarelos para o Corinthians e 2 para o Vasco da Gama, tá, meus amigos? E a posse de bola, né, 54% para o Corinthians e 46% para o Vasco da Gama. Então, o que acontece? O início, normal, o Vasco tentando sair jogando de forma dinâmica, tentando fazer as jogadas mais na boa, e o Corinthians tentando marcar pressão, buscando rodar rápido o jogo, sempre tentando acionar Memphis Depay e Yuri Alberto, jogadores de bastante qualidade. O que acontece é que o Carille simplesmente inventou moda. O Carille pegou todo um trabalho de vários dias que teve no CT, pegou todo esse time que jogou os últimos 2 jogos juntos e fez isso aqui, ó.
rasgou, literalmente ele rasgou, né, o time ao meio, ele destruiu o time para jogar contra o Corinthians. Não, calma. Não, meus amigos, uma coisa é poupar jogador, é poupar elenco e dar rodagem para elenco. Outra coisa é acabar com o time. O que o Carille fez foi acabar com o time. O Carille acabou com o time do Vasco com essa escalação, tá? Ele acabou, e eu vou falar para vocês o porquê, já. Olha só, cartão amarelo foi o João Vitor que levou e o Jair, tá? João Vitor e Jair, então, que levaram cartão amarelo. Aí o que acontece? Logo aos 12 minutos, ali pelo lado direito de ataque do Corinthians, em cima do Piton, esquerdo de defesa do Vasco, puxada de contra-ataque, belíssima jogada, Memphis Depay, uma bola primorosa para o Yuri Alberto que vive uma excelente fase há mais de um ano aí, né? Indo para as redes quase todo jogo. Fez um golaço, 1-0 Corinthians na Neoquímica Arena aos 12 minutos. Aos 27 minutos, quando o Vasco parecia que estava juntando os cacos na partida, 2-0 Corinthians, assistência de Yuri Alberto e gol de Memphis Depay. Isso mesmo, os caras tiraram onda. Deu assistência, fez o gol, daqui a pouco o que fez o gol deu assistência para o outro fazer gol, e assim que aconteceu. Acabou a primeira etapa, 2-0, ufa. Aí veio o segundo tempo, eu imaginei. Bom, depois daquela loucura toda da primeira etapa, o Carille deve, né, juntar aí Lé com Cré, usar a cabeça, né, e tirar 2 ou 3 camaradas logo de cara aí, já para botar um Vasco diferente. Não dá para poder passar vergonha jogando contra um Corinthians, não tem condições, né? Só que não, o Carille manteve o mesmo time, né, ali até a primeira parte do segundo tempo toda, praticamente, aí o primeiro terço praticamente todo. O Carille manteve a escalação, ele não fez a substituição depois que ele começou a fazer substituições. Eu vou só resumir para vocês aqui quem saiu e quem entrou. Quem deixou o time foi Jair, Tietê, Matheus Carvalho, Lloyd Augusto e Ryan. E quem entrou? Álvaro Silva. Eu falo para vocês, Hugo Moura, Adson, Nuno Moreira, Alex Teixeira e Pablo Verrete. Essas foram as substituições do time do Vasco. O Verrete entrou no lugar do Ryan, né? O Ryan, a bola praticamente não chegou nele. Né? Muito se fala, o Ryan não deu certo, Realmente, o Ryan não é aquele centroavante, né? E outra coisa, né? Pô, você bota Lloyd Augusto, você bota um meio campo com 3 caras ali mais para marcar do que para criar, né? Você bota um Payet que não fez um bom jogo, você bota... Quer dizer, a bola não chega mesmo, o Ryan realmente não foi bem. O Verrete entrou, já deu outra cara. Quando o Verrete entrou, já levou perigo, já puxou marcação, o pivô dele é outra coisa. A primeira bola, a bola aérea ali quebrada lá pelo goleiro. Quando o Verrete sobe para disputar, já dá outra cara no ataque do Vasco. O Nuno Moreira pouco teve chance no jogo, entrou no lugar do Tietê. O Adson, eu gostei da entrada dele para ganhar mais ritmo, entrou no lugar do Jair. E o Hugo Moura entrou no lugar do Matheus Carvalho, o Hugo Moura que entrou realmente para marcar, para tentar ali evitar um vexame, né? Aí vamos lá, meus amigos, do goleiro ao centroavante. Avaliação, o goleiro Léo Jardim para mim fez uma partida ruim, não conseguiu sobressair nenhuma bola na área saindo. Dos gols que levou, o primeiro ele não teve culpa, tá? De fato, o primeiro gol ele não teve culpa, mas eu acho que os outros gols ele ficou muito parado, muito demorando a sair, só brigando com a torcida. Eu acho que o Léo Jardim tem momentos que eu acho que ele é muito calado. Eu acho que ele poderia orientar um pouco mais a sua linha defensiva. A gente vê, por exemplo, o João Vitor aí nadando todo o jogo. Esse jogo mesmo, já vou falar já, o João Vitor não arrumou nada. Léo Jardim muito quieto, muito travadão dentro do gol. Hoje ele estava meio tonto, parece que ele estava meio na altitude até hoje ainda. O nosso goleiro Léo Jardim. Estou dizendo que a culpa foi dele não, mas achei uma partida ruim dele. Tá? O Puma Rodrigues, partida muito ruim também. O João Vitor, péssimo para mim. O João Vitor foi o pior jogador em campo. Ele ao lado do Lloyd Augusto. Tá? Pior jogador em campo, o João Vitor. Simplesmente 2 gols do Corinthians, 3 gols do Corinthians tiveram o papel do João Vitor. Todos os gols do Corinthians tiveram o João Vitor como o pivô da jogada ali, o cara preponderante para acontecer. No segundo gol, fiquei maluco. O João Vitor olhou, ele viu o Memphis Depay entrando sozinho, deu as costas para o Memphis para olhar para a bola. Quando ele foi olhar, o Memphis já tinha dominado, já tinha batido, estava 2-0 Corinthians. Então, assim, o João Vitor muito ruim. Muito, mas muito ruim, uma insistência enorme do Vasco para colocar o João Vitor para jogar. Por quê? Porque custou muito caro, se o Vasco não põe para jogar, desvaloriza o jogador, o contrato vence, ninguém vai querer contratar.
se colocar bastante, tem chance de jogador sobressair e coisa e tal, daqui a pouco tentar vender o jogador. Só tem essa explicação, gente, porque assim, você colocar o cara como titular dessa zaga do Vasco aí, já quase no meio do ano a gente tá, estamos em abril. E até hoje o cara não conseguiu se firmar, o cara tá com quase 1 ano e meio de Vasco e não conseguiu se firmar, gente. Claro, é outra posição, é outra situação, mas, por exemplo, o Nuno Moreira chegou no Vasco tem 1 mês. Parece que está no Vasco já tem um tempão. Chegou, vestiu a camisa com uma naturalidade, não sentiu peso de camisa, não sentiu pressão. 4 jogos, hoje, né, entrou e não participou nesse domingo, nesse sábado, mas são 5 jogos, 4 participações diretas em gols. Né, o Nuno Moreira, por que o João Vitor, gente, tem 1 ano e meio de Vasco e efetivamente até hoje não se adaptou. Então, assim, péssimo jogador, levou cartão como sempre, muito mal aí. Gente, é uma lástima, sabe? É uma lástima, eu fico muito chateado, muito chateado. O Lucas Freitas não foi bem, mas também não foi tão ruim, fez uma partida ruim, mas não só ele, o setor defensivo do Vasco, mas eu achei que ele ficou muito exposto, até mesmo porque ele marcou mais em cima do que o João Vitor marca fofo. A gente tinha o Léo marca fofo, agora a gente tem o João Vitor. Tá? Tem gente que fica dodói, tem gente que defende o João Vitor. Eu torço muito para ele dar certo, mas até hoje não deu certo, gente. Meu Deus do céu, até hoje o João Vitor não consegue dar certo com a camisa do Vasco. O Piton, um jogo bem mais ou menos, quase não avançou o ataque. Na defesa, o Corinthians fez o que quis ali pelo lado direito de ataque, pelo lado esquerdo de defesa do Vasco. Então, sinceramente, não gostei da atuação. Matheus Carvalho, Jair Tietê, nesse pacotão aí, o melhorzinho foi o Tietê. O melhorzinho foi o Tietê, desses 3 do meio campo. O Payet, muito apagado, né, muito ofuscado, muito mal posicionado em campo. Né? Notoriamente o Payet foi escalado para jogar numa posição que parece que ele não está mais acostumado a jogar. Tá? Parece que o Payet não está tão acostumado mais a jogar lá no lado esquerdo, do lado da área, está mais acostumado a jogar aqui no meio, como armador. Deu para perceber isso. O Lloyd Augusto acertou aí dessa vez um drible aqui, um domínio ali, coisa e tal, mas nada demais, uma partida ruim também para o cara que fez toda aquela fumaça, aquela coisa quando chegou no Vasco, já teve várias chances até agora, jogo contra Flamengo, jogo contra Melgar, jogo contra um monte de gente aí, e, né, contra o Santos, e o Lloyd não consegue performar, vamos ser sinceros, né, gente? E o Ryan, eu já falei, né, o Ryan também, a bola quase não chegou nele, ele também não jogou tão bem. Tá? Aí a gente vê os caras que entraram. O Hugo Moura entrou um pouquinho bem melhor do que o Matheus Carvalho. O Adson entrou melhor do que o Jair. O Nuno entrou melhor do que o Tietê. Até o Alex Teixeira entrou melhor do que o Lloyd. O Verratti também. Então, assim, os caras que entraram depois entraram melhor. Mas aí a vaca já tinha ido pro brejo. Né? O Alex Teixeira, ó, pra vocês terem noção, 2-0 o primeiro tempo pro Corinthians. Aí vem a segunda etapa. As 2 melhores chances do Vasco foi depois que o jogo já poderia estar 4-0. Estava 2-0, mas com 2 gols anulados do Corinthians. Aí o Vasco criou 2 chances. Depois do Carille colocar o Verratti, foi uma cabeçada do Verratti no travessão, sem ângulo nenhum. A bola deu rebote, sobrou para o Verratti, ele cabeceou de novo para fora. E um chute no contra-ataque do Alex Teixeira do lado esquerdo, que ele pegou muito na cara da bola. Se ele pega mais um pouquinho do lado da bola, ele talvez conseguisse tirar do goleiro Matheus Donelli. Então, o Vasco só teve 2 chances reais mesmo de gol na partida, que foram com 2 jogadores que vieram do banco, com o Verratti e com o Alex Teixeira. Tá? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Eu reclamava tanto do Alex Teixeira, mas tanto do Alex Teixeira. O Alex Teixeira, com 10 minutos em campo, ele fez mais do que o Lloyd Augusto com 4, 5 jogos tendo oportunidade com a camisa do Vasco. E olha que eu sou um dos caras que pede para o Alex Teixeira pegar o banquinho dele e sair de fininho. Só para vocês entenderem. Se eu já estou pensando que o Alex Teixeira e o Souza podem deixar o elenco do Vasco, mas se o Alex Teixeira com 10 minutos em campo ele faz mais do que o Lloyd Augusto em vários jogos que entrou, o que o Lloyd vem fazer no Vasco? Porque o Alex Teixeira já é contestável pra caramba no Vasco. O Lloyd, então, né? Então, assim, os caras que vieram no banco fizeram mais coisas do que os caras que estavam dentro do campo desde o início da partida. Aí veio o finalzinho do jogo, lá nos acréscimos aos 46 do segundo tempo, mais um gol do Corinthians ali para poder sacramentar de vez, né? Gol contra, né? Foi anotado gol contra do João Vitor para coroar a noite, né? Para coroar a excelente partida do João Vitor, para não dizer outra coisa, né? Para não dizer outra coisa, né? Mais do que merecido o prêmio Oscar, né? O zagueirão bananão da rodada aí, o João Vitor,
né? Marca ninguém, marca fofo, perdido, né? Os gols do Melgar lá, ele com 1,90 de estatura quase, em cima dele, de cabeça, em cima dele do Maurício Lemos. Aí agora o Corinthians, os gols do Corinthians, todos os gols em cima do João Vitor, uma salada maluca, né? Então mereceu, né, o gol contra, né, para coroar a noite aí, né, do torcedor do Vasco com o João Vitor, né, sendo aí o melhor em campo, e claro que ironicamente falando, né? Então, gente, basicamente foi isso. Foi isso que aconteceu, a história do jogo é essa. O Vasco perdeu para ele mesmo, porque o seu Fábio Carille botou o mistão do mistão para jogar junto aí, sabe? O Carille inventou demais, ele falou, um momento ou outro a gente ia ter que fazer isso, e não sei o que lá. Beleza, eu entendo, a gente tem um jogo muito decisivo, muito importante agora, no começo da semana, contra a equipe do Preto Cabejo aqui no Rio, em São Januário, ok. Agora, você deliberadamente, você ir para São Paulo, para tomar de 3 do Corinthians e achar que está tranquilo, isso não pode. O Benjamin Garré nem no banco ficou. Eu entendo poupar o jogador e coisa e tal, ele nem no banco ter ficado. Agora daí você dá minutos para alguns caras aí, sabe? Agora quer dizer, o Lloyd agora não pode reclamar. O Lloyd ganhou quase um jogo inteiro para jogar contra o Corinthians. Não jogou bola. Não jogou bola. Então, assim, o Carille muito mal. Muito contestado. O Carille muito contestado. Mas muito contestado mesmo. Essa escalação aí, o torcedor do Vasco não engoliu de jeito nenhum. A torcida do Vasco não engoliu também as substituições que o Carille fez contra o Melgar lá no Peru. O Pedrinho não veio a público nem antes, nem durante, nem depois do jogo para falar dessa situação do Carille. O Mauro Naves ali na Amazon Prime perguntou pro Marcelo Santana antes do jogo. Marcelo Santana ali sabonetou, coisa e tal, né? Deixou tudo do mesmo jeito, respondeu, mas não respondeu. Então, assim, o Carille tá balançando. O Carille tá balançando, a gente nota na coletiva de imprensa o tom do Carille na hora já de responder algumas perguntas feitas pelos jornalistas. Então a coisa não tá legal. Então agora, já que eu falei de balançando, falei de imprensa que a coisa não tá legal, quero colocar para vocês aí a sonora do Verratti, dando entrevista depois do jogo, ele que reclamou firme do time. E logo na sequência eu vou colocar aí o Carille falando, para vocês acompanharem aí o Verratti e o Carille falando. Aí eu volto já para dar aí a minha opinião em cima da fala do Verratti, e também para a gente falar um pouco sobre a coletiva do treinador Fábio Carille. Então acompanhe. A gente tem que ser inteligente, porque tem ano longe, tem muito jogo, muito campeonato por disputar, mas tem muito por melhorar. Eu não gosto de falar quando não me toca jogar, mas corresponde falar. E a gente comete errores muito infantis que sirven os goles para o equipo adversário. Somos un time que toma mucho gol desde el año pasado, mas no quiero falar que es un problema de la defensa, un problema del time entero. Partiendo de los atacantes, a gente tem que defender melhor, tem que cometer menos erros, porque você en este campeonato comete un error, tem grandes jugadores y la bola es gol. Entonces a gente tem que melhorar mucho, no puede tomar 3 goles con Melgar, 3 goles hoy, un gol con Santos. É impossível competir assim. Então a gente tem que ser autocrítico, tem que melhorar muito. Não é culpa do treinador, é culpa nossa, dos jogadores, porque os erros são muito infantis. Mas parte de los atacantes, não falo da defesa, de nada em particular. A gente tem que defender melhor partindo desde a delantera. Mas é o começo, melhor que aconteça agora, que não aconteça mais adelante, mas a gente tem que melhorar muito. É isso aí, né, gente? Como vocês acompanharam, o nosso capitão bastante irritado, bastante consternado e contrariado com a performance e o placar empenhados pelo Vasco nesse último sábado lá na Arena Itaquera. Eu concordo muito com o Verratti. Não dá para o Vasco entrar em campo e levar 7 gols em 3 jogos. Foi um gol dentro de casa e 6 gols fora de casa, 3 no Peru e 3 em São Paulo. Lembrando que no Peru o Vasco vencia 2 vezes por 2-0 no marcador e cedeu o empate já nos acréscimos. Já na Arena Itaquera o Vasco levou 3 gols assinalados pela arbitragem, mas na verdade levou 5 gols porque 2
foram bem anulados. Então, na real, o Vasco levou aí 9 gols em 3 jogos, uma defesa muito vazada. A gente já vinha alertando sobre esse problema da defesa do Vasco, sobretudo naqueles jogos treino que o Vasco realizou no CT Moacir Barbosa nessa intertemporada, depois do Campeonato Carioca, quando o Vasco enfrentou o Boa Vista, quando o Vasco enfrentou o Maricá. A gente pontuou aqui, poxa, levar 2 gols do Boa Vista, ganhar de 4-2, ter que virar o jogo, aí depois 2-1, pô, levou um gol do Maricá, aquela coisa toda, então fica complicado. Aí eu gravando para vocês aqui agora, tá no finalzinho do jogo, o Botafogo deitando e enrolando no Juventude, 3-0 fora o baile, e o Vasco tomando 3-0, então assim, um vexame mesmo daqueles, e o Verratti tá certo, a questão toda é, será que o Verratti deveria ter trazido isso para a galera, jogar isso para o torcedor, para a mídia, para o jornalismo? Ah, eu não estou satisfeito porque o time tem que ter mais empenho, são erros infantis, são erros que não se pode acontecer, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente não pode levar tantos gols, são 7 gols sofridos em apenas 3 jogos, 3 lá, 3 aqui, mais 1 em casa e não sei o que. O Verratti está certo. Agora, será que ele fez bem em expor ao grupo? Que ele falou que não estava ali para falar mal do time, ele não queria falar mal do time, mas ele acabou sendo sincero, acabou falando a verdade. Olha, vai ter companheiro do Verratti que vai ficar putinho, que vai ficar dodói, aquela coisa toda, mas é verdade, gente. E o cara pode falar, porque o cara chega em Campeonato Carioca, o cara é artilheiro. O cara chega em Campeonato Brasileiro, o cara simplesmente vira um jogo pro Vasco em São Januário. O cara chega em Sul-Americana, faz 2 gols. Então o cara pode falar, porra, porque se o Verratti não puder falar nesse time do Vasco, não puder dar uma reclamadinha, quem é que vai falar? Quem é que pode falar hoje? Qual é a liderança técnica nesse time do Vasco que pode reclamar? É só o Verratti que tem moral para reclamar. O Payet não tem moral para reclamar. O Coutinho está começando a jogar aquela bola. Não sei se ele vai conseguir ficar em alto nível para chegar daqui a pouco, começar a vir a público e reclamar também. O treinador não pode falar nada. O que mais está fazendo lambança? O gol do Botafogo foi anulado ali, 2-0. Mas enfim, o Léo Jardim não está podendo reclamar também. A zaga não pode falar nada. Os meio-campistas, então assim, o único cara nesse time do Vasco hoje que pode vir a público, que pode reclamar, dar uma cornetada, dar uma cutucada, é o Verratti, porque se ele não puder falar, quem mais vai poder falar nesse time do Vasco? Ninguém vai poder falar, porque o Verratti é o capitão, o Verratti é o artilheiro, o Verratti é o centroavante que volta para marcar lateral, que volta para poder fazer pressão em cima de volante, em cima de zagueiro adversário, enquanto os pontas que eram para estar fazendo isso, os laterais, fazendo a marcação-pressão, estão olhando. Precisa o Verratti estar lá, correndo, marcando, chamando os outros para os outros irem marcarem junto. Então assim, tem gente achando que é errado essa fala dele, tem gente achando que é certo. Eu acho que é o seguinte, o Verratti fez certo em ter falado, eu acho que é o seguinte, se ele não puder falar, quem vai poder falar nesse time do Vasco, né? Quem vai ter moral e autonomia para vir a público e falar? Ele não deu nome, ele não falou, não pode a nossa zaga fazer aquilo, não pode o nosso goleiro fazer aquilo, não pode o lateral, não pode fulano, ciclano fazer. Ele falou, não pode o nosso time levar tantos gols, não pode a nossa postura ser essa, a gente tem muitos erros individuais, a gente continuar ali levando muitos gols. Então acho que ele não fez nada demais, é muito mimimi hoje em dia. Hoje em dia, se o jogador não fala nada, a gente reclama que não tem ninguém que venha a público, ninguém bota a cara, ninguém representa o clube. Se o jogador bota a cara e dá opinião, mas ele não podia ter falado isso porque expôs o grupo, porque roupa suja, tem que lavar no vestiário. Então fica sempre esse impasse. Eu acho que ele fez certo, ele tem que falar. Ele é o artilheiro do time, é referência técnica, é o capitão, sabe? É ele, se não for ele, quem é que vai falar? Tá, minha opinião. Agora, se tratando do Fábio Carille, vamos esmiuçar o que o nosso treinador falou, né? Vamos lá então. Acompanhe a fala dele. A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol. Né? Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né?
Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou, estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua o que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. O Carré, como eu já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho, comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Obrigado. Nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz um gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tem que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base, que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia, poupou muitos. Hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária e também deixar todos preparados que vão jogar, cara. Vão jogar, não tem jeito, é o que eu tenho falado. Vão jogar, vamos precisar de todos aí, do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Sim, não preciso. Temos amanhã e temos segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião amanhã com eles, e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo e treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. Meus amigos, então o Carille aí, logo de cara foi perguntado, né? Olha, eu gostei muito da pergunta do Abelardo, hein? Um abraço, cara, o nosso querido Mumuzinho, ele que... Mumuzinho da Colina, era um Mumuzinho da Colina, nosso querido Abelardo, ele que é ali participava da bancada com o podcast Cruz Maltino, né? E ele tem um canal aqui, Se Fala de Vasco, né? Um abraço, meu irmão, tamo junto, parabéns pelo trabalho. Ele fez uma pergunta muito bacana pro Carille sobre o resultado e perguntou também sobre o Capasso. E o Carille ficou dodói na hora de falar do Capasso. Ele falou, o Capasso não treina comigo. Ele falou... taxativo, ele falou, o Capasso não está treinando comigo. Então, tipo assim, o que eu entendi? Olha, o Capasso eu não quero saber, para mim não é profissional para estar aqui. E logo direto, assim, na mesma resposta, o Carille falou, a gente tem o Lincoln e o Luiz Gustavo, 2 garotos da base, muito bons, e não sei o que, não sei o que. Então, logo de cara ele falou assim, olha, gente, na minha visão, quando o Carille fala, o Capasso não está treinando comigo, primeira coisa, já dá aquele corte, comigo ele não trabalha, não tem capacidade para estar aqui comigo. E aí logo na sequência, a mesma frase ele já fala, mas eu tenho 2 meninos da base, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Então o que o Carille quis dizer? Olha, eu prefiro os meninos da base do que o Capasso. Palavras do Carille. Ele não falou com essas palavras, mas a forma que ele colocou deixou entender. Deixou entender que hoje, nessa escala de prioridades para poder jogar na zaga do Vasco, o Capasso é o último da fila. Ele perde até para os 2 zagueiros do Sub-20. Foi isso que o treinador do Vasco deixou entender. Se tratando ainda... ele falou também da defesa, né, que precisa realmente voltar a ter confiança, né, é algo recorrente nos últimos anos e é muito verdade isso. A defesa do Vasco erra uma e vira bagunça, erra 2, erra 3, erra 4. A gente viu isso hoje, tomou o primeiro gol, o João Vitor ficou tonto, foram todos os gols em cima do João Vitor, né. Depois ele foi perguntado sobre poupar o time, né, aí ele falou, a decisão foi minha, a palavra final sempre é minha, eu assumo a responsabilidade. Então o Carille, chamando para si a responsabilidade, falou que teve uns estudos, que os números ali da análise de desempenho dos fisiologistas do Vasco apontaram alguns riscos e com isso então ele optou
por jogar com uma equipe totalmente alternativa, mantendo apenas 3 jogadores da equipe titular, né? Um goleiro, um lateral e um meio-campista, não, e um zagueiro, né? Aí, gente, ele falou também sobre o Benjamin Garré, né? Ele falou que o Benjamin Garré foi por opção mesmo fisiológica para poupar a parte física, mas ele afirmou que contra o Porto Cabedelo aqui no Rio São Januário, o Benjamin Garré vai ser titular, né, gente? Ele falou também sobre poupar o Verratti, falou, pô, já é um cara de 36 anos, corre pra caramba, é muito dinâmico, né, tem a idade dele, então a gente tem que respeitar isso também, coisa e tal. Eu entendo, quando você põe um Verratti no banco, é o melhor atacante do Vasco, eu entendo, só que pra mim, o Carille ia poupar 2 ou 3, 4 caras no máximo, tipo assim, poupar um Verratti, poupar um Coutinho, de repente poupar mais alguém do meio campo ali, de repente poupar o Nuno, ou o Garré, beleza. Eu pensei assim, bom, se ele poupar o Verratti, o Garré, o Coutinho, vamos botar aí, sei lá, e algum volante, ainda tá dentro, mantém a linha defensiva, mantém o Nuno que tem qualidade, né? E bota mais alguém, a gente tenta fazer uma mescla, né? Não fez nenhuma coisa nem outra, ele mudou, o time foi todo, né? Aí, gente, por último, né? Por último foi perguntado pro Carille o seguinte, Carille, essa foi demais. Foi perguntado para ele assim: você concorda com o presidente Pedrinho que o Vasco é o 8º melhor elenco do futebol brasileiro? E você precisa de reforços, Carille? O Carille falou pro Lineker, né, pro jornalista lá. Ele falou, não, eu concordo com o presidente e o Vasco não precisa de reforços. Então assim, o Carille tá cravando junto com o Pedrinho que o Vasco é top 8. E hoje o Vasco não precisa de reforço. Então, peraí, se o Vasco está entre os 8 melhores times do Brasil e não precisa de reforço, imagina o Flamengo se precisa, né? Claro que não, né? Imagina o Palmeiras, o Galo, né? O Botafogo. Impressionante, o Vasco é o 11º em investimento, o presidente do clube joga o clube para a 8ª força do futebol nacional, e o treinador fala que não precisa de reforço. Só aí já está contraditório, porque se você é a 8ª força, você precisa de reforço. É claro que você precisa. É claro que você precisa. E o Carille bancando. Deixou o Capasso lá jogado de lado, falando que não precisa de reforço. Carille, você vai morrer abraçado com esse barco, hein? Torce para o Vasco enfiar 2-3-0 no Porto Cabedelo, sem risco em São Januário, pela Sul-Americana. Depois torce para o Vasco ganhar do Sport Recife, jogando em São Januário também. Que aí, ó, panos quentes aí para você respirar, hein, amigão? Porque, ó, a sua batata, Carille, tá assando. Sua batata está assando. Gente, para ser bem sincero, o Carille, ele tá cumprindo todo o protocolo para ser mandado embora. Mexendo errado quando o time tá ganhando, escalando errado fora de casa num clássico. E agora afirmando que o Vasco tem o melhor, tá entre os 8 melhores times do futebol brasileiro e que não precisa de reforço. Ele falou que tá bancando ele falou que banca o elenco e garante esse elenco que não precisa de reforço. Então, complicou, né? Complicou. Porque se hoje a gente não tem um reserva pro Verratti, ficou claro isso. Ficou claro. Saiu o Nuno Moreira, acabou, não tem ponta esquerda. Saiu o Garré, que já não vinha jogando bem, acabou, porque o Lodge não joga bem. Tem mais ou menos o Adson, mas o Lodge até agora não mostrou que joga. Saiu o Verratti, o Ryan não é a dele fazer pro centroavante. O Ryan joga ali como pelo lado direito também. Não tem substituto pro Verratti. Zaga, até hoje a gente não tem uma zaga titular. Não temos. PH saiu da lateral direita, o Puma não foi bem na lateral. O meio-campo a gente tirou, os reservas não deram conta. Então, quer dizer, os titulares saíram, os reservas entraram, o time não deu conta. E quando isso acontece, isso mostra o quê? Que o plantel precisa ser reforçado. Aí a gente vê um time reserva tomando de 3-0 pro Corinthians, que poderia ter sido 5-0, e a gente vê o treinador falando que não precisa de reforço. Porra, é brincadeira. É brincadeira. Ainda fala que o Capasso não trabalha com ele, que tem os meninos da base que estão treinando lá. Ó, aqui ó. Esse treinador tá me saindo aí teimoso pra Carille, se é que vocês me entendem. Esse treinador aí, ó, é maluco pra Carille.
Meus amigos, esse treinador aí inventa pra carilho. Agora vai virar um novo verbo aí no Brasil. É o treinador maluco, né? Mexeu aí, ó, mexeu errado e mexeu carilho. Vai virar isso aí agora no futebol brasileiro, porque ele nem conseguiu consolidar um time do Vasco, ele já acabou com o time do Vasco. Já acabou. Ainda tá falando que o time não precisa de reforço. Pô, se esse time reserva que a gente jogou hoje tomou de 3 fora o baile pro Corinthians e não precisa de reforço, aí imagina se ele falasse assim, eu preciso de reforço urgente. Era 8. Porque foi 3 fora os gols anulados. Inadmissível, inadmissível. Inadmissível o treinador do Vasco balançando, e eu afirmo para vocês, se o Vasco não vencer tranquilo, o Puerto Cabello no meio de semana o Carille deixa o Vasco. Eu afirmo para vocês, porque se o Pedrinho bancar esse rojão e o Marcelo Santana segurarem essa, vai sobrar pro Pedrinho. O Pedrinho já não gostou nada do empate com o Melgar lá no Peru. Nada. E esse 3-0 agora, uma coisa é você poupar time contra o Corinthians, perder na Arena Itaquera por 1-0. Perder ali por 2-1, no detalhe, poupou o time, mas o time jogou direitinho, encaixadinho, os caras tiveram um mérito ali, pá. Ainda vai. Não, perdemos aqui na casa dos caras, 1-1, 2-1 ali, tá, 1-0, empatou. Daí vai, você poupou o time, aí você mostra que você é o Vasco, você é um clube gigante, poupou ali 7, 8 jogadores, ainda conseguiu jogar de igual para igual, perdeu, mas com honra, ou empatou fora de casa, beleza. Agora, você poupa o time inteiro e toma um sapé-caiaiá, uma sacolada dessa, uma taca dessa. Aí vem o treinador na coletiva para dizer que confia no elenco, não precisa de reforço e que concorda com o Pedrinho, que o time do Vasco hoje está entre os 8 melhores do Brasil. É uma piada. Isso é um tapa na cara do torcedor do Vasco. Tomara que seja aquele famoso início que demora a pegar e quando pega no tranco e vai embora. Tomara. E o que vai nos dizer se é isso mesmo ou não é o jogo da Sul-Americana daqui alguns dias, nos próximos dias agora, a gente vai ter o jogo da Sul-Americana em São Januário e aí a gente vai ver. O Vasco tem que ganhar e convencer. Vencer e convencer. É fazer 2-3-0 no Puerto Cabello. Não pode levar mais gols a defesa do Vasco aí contra o Puerto Cabello, que é um time fraco. E ir confiante para cima do Sport, em São Januário. Que é para ganhar também, passar o carro. Para ficar tranquilo no grupo da Sul-Americana com 4 pontos e chegar a 6 pontos no Brasileirão. Vamos ficar de olho nisso aí, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa eu ficar mais exaltada, porque esse treinador tá deixando a gente maluco. Tá? Eu fico por aqui. Se a gente tiver novidade, se acontecer alguma coisa, o treinador tá balançando, se acontecer alguma coisa, eu faço um plantão para trazer informação aqui para vocês. Do contrário, a gente se vê na noite desse domingo. Tô ficando por aqui. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus nos abençoe. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!